Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima. Eu sou advogado regularmente inscrito na Seccional de Pernambuco e faço parte da Comissão de Estudos de Posse e Porte de Arma de Fogo para advogados por prerrogativa de função e por isonomia com a magistratura e o Ministério Público. E essa comissão é presidida pelo meu grande amigo Jair César, também advogado inscrito na Seccional de Pernambuco. E nós estamos fazendo um estudo sobre os projetos de lei que estão em tramitação atualmente, agora em 2024, no Congresso Nacional. Então, esse é o quinto vídeo da série, já teve 4 vídeos anteriores. Se você não viu os vídeos anteriores, dê pausa, volte lá para o começo da playlist e depois assista esse vídeo aqui. Se não, se já viu todos os vídeos anteriores, vamos comigo agora falar sobre o próximo projeto de lei, que é... Aqui, esse vai ser o material que a gente vai entregar ao presidente da seccional. E o próximo projeto de lei que a gente vai falar é o 3213. Opa, deixa eu tirar esse. 3213. Nós já falamos sobre o projeto de lei 6109, 227, 2321, 3307, 97, 343 e agora vamos para o projeto de lei 3213, que é justamente este daqui. Espera aí. Este projeto de lei aqui daquele deputado bem polêmico, Daniel Silveira. Todo mundo lembra aí do Daniel, de um vídeo que disse algumas coisas lá ao STF. Pois bem, vamos ver aqui o que é que ele coloca aqui como requisitos aqui, como fundamento do projeto de lei dele, 3213. Ele diz o seguinte: altera a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, e a Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, incluindo, entre outros direitos do advogado, a aquisição e o porte de arma de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. E ele propõe aqui o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei altera a Lei 10.826 e a Lei 8.906, incluindo os direitos dos advogados, a aquisição e o porte de arma de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. Artigo 2º, o artigo 7º da Lei 8.906 passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 22º, adquirir e portar armas de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. Como a gente já viu, pessoal, o artigo 7º aqui do Estatuto da Advocacia é o artigo que diz quais são os direitos do advogado. Então, o deputado Daniel Silveira está propondo aqui adquirir e portar armas de fogo para defesa pessoal em todo o território nacional. E aí, o parágrafo 13 passa a constar lá no artigo 7º com a seguinte redação: a autorização para aquisição, registro e porte de arma de fogo que trata o inciso 22 equivale ao mesmo direito dos magistrados e membros do Ministério Público em quantidades e calibres e terá validade em todo o território nacional, independentemente da seccional em que o advogado foi inscrito, bem como validade temporal limitada nos termos do regulamento que regula da Lei 10.826, devendo ser renovada periodicamente. Então, o advogado passa a ter porte nacional e um porte igual ao do magistrado, igual ao do Ministério Público, como eu já disse nos vídeos anteriores, porque o artigo 6º diz que não há subordinação e hierarquia entre promotores e Ministério Público, entre promotores e juízes. Então, vai aqui para o parágrafo 14. A autorização para aquisição do porte de arma de fogo, bem como o registro e a renovação dos certificados no Sistema Nacional de Armas, SINARM, ou no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, conforme o caso, está condicionada à comprovação perante a autoridade competente
Aí ele diz aqui os requisitos, que são exatamente iguais para todo mundo. Repara aí, repara. A qualidade do advogado ativo mediante certidão de inscrição e irregularidade dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, expedida pela seccional de inscrição principal e comprovação de residência certa, juntados a cada pedido de aquisição, registro, porte e respectivas renovações. A capacidade técnica e de aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo, atestada por meio de profissionais credenciados pela Polícia Federal, conforme regular. São os mesmos requisitos, não muda. Então, residência fixa, lá do registro, capacidade técnica, o teste psicológico, ausência de condenação criminal, né? Ter lá as certidões negativas idôneas, que comprova a idoneidade. A autorização para o porte de arma de fogo e sua renovação está condicionada à comprovação perante a autoridade competente do Sistema Nacional de Armas, SINARM, ou Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, conforme o caso, do cumprimento dos requisitos do parágrafo anterior e também do registro da arma no órgão competente, lógico, não pode ser uma arma sem registro, da capacidade técnica e aptidão psicológica específica para portar arma de fogo, atestadas por profissionais credenciados pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro, conforme a regulamentação das leis que dispõem sobre as armas de fogo para civis. Lógico, tem que ser um certificado válido. A propósito, os certificados agora têm validade de 2 anos, né? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido também só vai poder utilizar arma de uso permitido, né? As armas de uso restrito se limitam à segurança pública e ao esporte, como todo mundo já sabe. Então, os advogados entram na mesma situação do porte civil, ou seja, armas de uso permitido, que a propósito hoje, em 2024, estão limitadas ao 38 para revólver e ao 38 TPC para pistolas, né? Então são essas as armas que normalmente a gente tem para porte, né? Armas curtas que calçam esses calibres aí. Então o parágrafo 17 diz o seguinte: aplica-se ao direito de aquisição de porte de arma de fogo previsto no inciso 22, as vedações do porte ostensivo, lógico que isso cabe à segurança pública, né? Se o porte é para uso pessoal, é para proteção pessoal, não tem o menor sentido ficar ostentando arma de fogo, né? Então, isso é óbvio. Perda de eficácia caso o portador seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substância química alucinógena, bem como se valer da arma para cometimento de infrações penais, tais como ameaça e lesão, entre outros. A aplicação das penalidades de suspensão por mais de 30 dias ou exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda o cancelamento da inscrição e licenciamento do advogado, implicarão automaticamente na perda de validade do porte de arma emitida em razão do exercício da advocacia, devendo o beneficiário devolver os documentos de porte às autoridades competentes e regularizar a situação de armas perante o Sistema Nacional de Armas, SINARM, e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, no prazo de 30 dias, sob as penas da lei. As seccionais de Ordem dos Advogados do Brasil disponibilizarão às superintendências regionais da Polícia Federal e das regiões militares de seus estados para controle do Sistema Nacional de Armas, SINARM, e Sistema de Gerenciamento de Armas, SIGMA, a lista de advogados suspensos por mais de 30 dias, dos que tiverem inscrição cancelada e dos que tiverem licenciados, para a adoção de medidas cabíveis relativamente aos registros de porte de arma expedidos. Ou seja, a OAB terá o dever de comunicar ao SINARM, à Polícia Federal ou ao Exército, os advogados que perderam a condição de advogado, seja por suspensão maior do que 30 dias, licenciamento ou até cassação, né? Logicamente, isso tem sentido porque se o porte é funcional por prerrogativa de função, perdeu a capacidade, perdeu a função, então perde a condição de portar armas, né? O direito de portar armas.
As superintendências regionais da Polícia Federal e Regional Militar informarão os registros e portes expedidos para os advogados inscritos com base na lei e as respectivas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil para controle destas. Artigo 3º. O artigo 6º da Lei 10.826 passa a vigorar, acrescido do inciso 12 com a seguinte redação: os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que são as pessoas capacitadas a portar armas por prerrogativa de função, né? Então, inclui-se ali os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E a justificação é: submeto à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que inclui os dispostos da Lei 8.906 e da outras providências. O projeto de lei ora encaminhado foi elaborado com o objetivo de garantir as prerrogativas legais do exercício da advocacia, baseando-se nos princípios da isonomia, previsto no artigo 6º, que eu já falei aqui várias vezes nos vídeos anteriores. Não há subordinação entre promotores e juízes, de sorte que, por trabalharem com a mesma matéria-prima, ou seja, processo, resolução de conflitos judiciais, se o promotor tem porte e o juiz tem porte, logicamente, a lei garantiu também a isonomia entre esses agentes que trabalham com a justiça, com o direito. E se eles têm porte, também cabe o porte por prerrogativa de função para o advogado, né? É notório que algumas profissões possuem riscos inerentes ao trabalho desenvolvido, motivo pelo qual a Lei 10.826, em seu artigo 6º, inciso 11, garantiu aos tribunais do Poder Judiciário e ao Ministério Público e aos seus servidores o direito de portar armas de fogo para a defesa pessoal, bem como a Lei Orgânica do Ministério Público e a Lei Orgânica da Magistratura autorizam promotores de justiça e magistrados a portar tais armamentos, tendo em vista que a audácia dos criminosos é cada vez maior, com o número assustador de atentados contra a vida desses honrosos servidores públicos. Neste norte, não se pode olvidar que o exercício da profissão do advogado possui os mesmos riscos daquele desenvolvido por juízes de direito e promotores de justiça, ainda que figurem em polos diversos das demandas judiciais. Aliás, o artigo 6º da Lei 8.906 estabelece que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Neste sentido, diversos são os julgados dos tribunais do país. E aí ele coloca aqui um julgado, vamos pular. Além do mais, ainda que o advogado tenha interesse em ter o porte de arma de fogo, será necessário ser submetido aos requisitos do artigo 4º do inciso 3º da Lei 10.826, quais sejam comprovação de capacidade técnica, de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestados na forma disposta do regulamento desta lei. Não basta a simples previsão legal para o advogado poder portar arma de fogo. Será necessário comprovação de aptidão técnica e psicológica, além das certidões negativas, né? Então, muitas vezes a pessoa pode até passar no psicológico, passar no teste de tiro, entretanto, ficar aí por conta das certidões criminais. Deste modo, resta evidente que a digna profissão do advogado profissional responsável pela manutenção e administração da justiça, que não raras vezes sofre, não raras vezes não, está frequente agora, frequente, né? Advogados vêm sofrendo atentado quase semanalmente, né? E por esse motivo, cabe sim o porte para a defesa pessoal, que não raras vezes sofre com atentados à vida e à família, à inviolabilidade do lar e merece de tal incumbência legal, qual seja porte de arma de fogo para a defesa pessoal. Não bastasse tal justificativa, repise-se a isonomia com os responsáveis pelo andamento legal da justiça brasileira, advogados, juízes de direito e promotores de justiça, todos na incumbência de tornar o país mais justo, democrático, brandindo suas espadas
na tutela dos direitos individuais e coletivos, enfrentando os riscos da honrosa profissão em nome de uma única bandeira, justiça. Ex post, pelo exposto, né? Em cumprimento do meu dever legal e no uso de suas prerrogativas, com base no fundamento acima descritos, com o intuito de garantir aos advogados melhores condições de trabalho, em estrito cumprimento das premissas constitucionais, como direito à vida, à liberdade e ao livre exercício da profissão, de maneira digna e isonômica. Pede venha aos ilustres pares para aprovar o projeto de lei. E aí vem deputado Daniel Silveira. Excelente projeto de lei aqui do deputado Daniel Silveira.